acompanhando, né, pela rádio Melodia FM 87.9, Vitória da Conquista, também pelo nosso canal do YouTube, Unidos contra o Câncer, e também ao vivo no Instagram. Lembrando, nesse podcast, esse projeto Unidos contra o Câncer, nosso objetivo é a cada encontro trazer profissionais, né, e pacientes, pessoas que podem nos somar nessa luta contra o câncer. Já trouxemos profissionais da saúde, na última vez tivemos pneumologista Marcelo Oliveira, que eu quero agradecer a presença, a gente falou sobre o tabagismo. A gente tem profissionais da área da enfermagem, da área médica, e a gente quer cada vez mais trazer pessoas que realmente nos agregam. E hoje o tema tem tudo a ver, né, com a gente, que vai ser sobre assistência social. O nosso episódio hoje é assistência social, né, a questão do cuidar, né, a assistência social no coração da oncologia, da importância de ter a assistência social. E nosso podcast é importante a gente ter sempre aí, né, a sua participação, deixar, né, seus comentários, se inscrever, dar o like, porque gera engajamento para que cada vez mais esse conteúdo chegue a mais pessoas. E você também, que é empresário, que é da sociedade civil, que nos ajude, né, para poder a gente manter esse projeto e que a gente possa cada vez mais crescer e trazer cada vez mais convidados de peso para poder realmente estar enveredando nesse caminho aí na luta contra o câncer, que é um caminho que eu vou dizer que é infinito. A gente pensa em vários profissionais, em várias áreas do saber, né, da ciência, e a gente sabe que é necessária a união de todos. E hoje, estaremos aqui hoje com Kênia Nogueira Duarte, assistente social, responsável na oncologia do SAMU. E vamos começar com ela. Quem é Kênia Nogueira Duarte? Nos apresente, fale um pouco sobre sua trajetória pessoal e profissional até chegar à oncologia, especificamente na oncologia do SAMU. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite, doutor Renato. Né? E o senhor faz a diferença, trazer um assistente social para mim poder falar um pouco sobre esse serviço que hoje ainda é um pouco desconhecido, né? Uhum. E eu sou Kênia Nogueira Duarte, tenho 2 filhas, casada, trabalhei, estou completando agora o ciclo na emergência do hospital de base, sou administradora, faço um pouco também de cada coisa, né? Você falou, você já tem quantos cursos superiores, você falou? Eu tenho 2, né? Eu tenho 2, tenho técnicos contábeis, administradora, fiz assistente social e trabalho com eventos também, sou cerimonialista. E resolvi fazer um pouco de diferente disso tudo aí, ser assistente social. E como chegou a oncologia, foi, assim, para mim, uma honra, né, estar hoje no SAMU e prestar esse serviço de excelência. Estar junto lá para poder fazer esse trabalho diferente, né, humanizado. E como é que surgiu esse interesse em oncologia? Porque você já tinha nessa vivência já na oncologia antes de ir, né, pro SAMU. Conta pra gente como é que foi essa trajetória sua na assistência social, até você chegar especificamente e estar dedicando nessa parte de oncologia. Renato, foi um desejo de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Esse trabalho social e de contribuir na sociedade, para uma sociedade mais justa e igualitária. Então, para fazer realmente a diferença, não é o serviço social, mas sim trazer, né, para as pessoas, mostrar o nosso serviço que é diferente, realmente de abraçar. E é isso que eu falo e prego, né? O diferente a gente tem que fazer. Não é igual. A gente tem que fazer o diferente, que as pessoas hoje precisam desse diferente, dessa parte de humanização. E se a gente for pensar nessa questão toda da sua trajetória cerimonialista, de ir para assistente social, é muito de fazer as coisas, né, acontecerem, né? Que eu percebo o quanto a gente tem muita parte, de todas as áreas do saber, a gente tem muito a questão teórica e tudo, mas eu percebo que assistente social tem uma parte, assim, de realmente fazer as coisas acontecerem, da prática, de realmente instrumentalizar aquilo que a gente fala, equipe multidisciplinar, assistência, saúde, psicossocial, mas muitas vezes, quando você tem uma equipe que não tem assistência social, esse fazer muitas vezes fica muito parado, que eu percebo. Trava, eu falo que trava, porque o assistente é justamente para isso, para poder abrir para que as coisas possam acontecer. Como você falou, a equipe multidisciplinar, a gente tem médicos, tem enfermeiros, psicólogos, mas a gente precisa mediar,
né? E justamente a gente precisa dar a direção para que o paciente venha deshospitalizar, né? E possa ocorrer tudo na medida do possível. Até porque os pacientes e o acompanhante que chegam na unidade hoje do hospital, a maioria deles, o que eu vejo hoje, é a falta de informação, né? A falta de informação dos seus direitos, né? Direitos sociais, que praticamente nenhum deles tem. Então, a gente está aí justamente para isso, para poder fazer acontecer, né? E esclarecer quais são esses direitos e deveres do paciente. Entendi. E como é que você enxerga esse papel dentro da oncologia, né, do serviço da assistência social? Existe alguma diferença quando a gente fala serviço, assistência social, alguma coisa assim mais teórica, ou o momento certo de falar serviço, assistência social, que é uma dúvida que às vezes a gente tem. Você fala assistência, né? É, assistência é o que você dá assistência ao paciente, né? Então, você está ali justamente para poder dar toda aquela assistência ao serviço. Então, por isso, assistente social. Né? Que o social está justamente voltado para os direitos sociais daquele paciente. Então, a assistência é justamente isso, né? Direciona para isso. E quando você fala o serviço social, como é que foi que você falou a pergunta? Porque às vezes assim, parece sinônimos, né? Serviço social e assistência social. Se existe alguma diferenciação, assim, até do ponto de vista mais teórico, de se fazer, de usar o termo serviço social e usar assistência social, ou no final das contas Não, é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem. Seriam sinônimos, então. Seria sinônimos, né? Como eu lhe falei, distribui, mas assim, assistência social justamente para isso, voltada para os direitos, né? Do paciente. E como que é hoje a atuação, né, na assistência social dentro da oncologia especificamente? Assim, que exemplos e situações que o serviço social faz e que realmente precisa ter? Eu acho que o serviço social hoje na oncologia é um elo junto com o paciente e o sistema, né? Buscando as necessidades, tanto emocionais como sociais, para que a gente possa realmente fazer acontecer. Então, o serviço social está mediando a isso tudo, né? É um conjunto de tudo, tanto social como emocional, que a gente pega, eu falo pacientes oncológicos, né? Eu acho que no todo, né? Todo paciente que chega à unidade, ele já chega adoecido. Então, a gente precisa estar ali justamente para poder buscar as demandas dele e fazer com realmente que essas necessidades sejam cumpridas, né? E essas demandas, quais as principais que geralmente apresentam essas demandas sociais, né, nesse atendimento dos pacientes com câncer? Olha, as demandas que vêm com o câncer são a deshospitalização do paciente. Hoje, a gente fala a procura também de remédios, né? O custear esses remédios, né? Dos pacientes oncológicos. E o transporte, que é uma que a gente pega demais com os municípios, né? E nossa maior preocupação hoje é a deshospitalização, porque é muito difícil mediar com o município. O município hoje, ele não manda para a gente recebe, mas não quer recebê-lo de volta. E é muito importante, porque quando o paciente, a gente busca deshospitalizar esse paciente, geralmente ele não tem mais o que fazer na unidade do hospital. Então, o município que ele reside tem como dar todo esse suporte para ele, né? Em questão da medicação. E a questão também que eu falo de afeto, de carinho, se a família está ali próxima. Então, para ele, em questão de cura, é até mais rápido, né? Neste processo. E hoje a gente vê muito esses municípios hoje segurando, né? Travando. Entendi. E essa questão da deshospitalização é uma situação até de gestão, porque porque hoje os recursos, né, eles são finitos e muitas vezes tem a necessidade, a gente sempre sabe que muitas vezes a demanda de leitos, né, é muito grande, e se você tem uma possibilidade, às vezes, desse paciente ter um cuidado domiciliar, você acaba liberando, né, esse leito para poder receber pacientes que estão em situações de maior risco, que estão ali, que não tem como ficar fora do hospital. E sem falar que a gente pensando no contexto de cuidados paliativos, né, que é muitas vezes essa demanda que tem, são pacientes que vão estar em cuidados paliativos, se a gente pensa em oferecer o melhor, trazer dignidade e melhorar essa relação de qualidade de vida, muitas coisas se permeiam justamente de estar próximo à família, que a gente acaba
percebendo isso e sem falar de outras coisas, né? Infecção hospitalar, e a gente sabe que o ambiente hospitalar, ele também é um ambiente de risco, né? A gente sabe que o hospital ele tem um tempo certo, mas a partir do momento que você já passa disso, existem os riscos, né, inerentes, né, de riscos de erro médico, de erro profissionais. Então, o ambiente de hospital, às vezes a pessoa acha, é um ambiente perigoso, né? Então, a gente não tem isso muito bem ilustrado, mas a gente sabe que existe uma quantidade muito grande, às vezes, de situações que ocorrem e que você poderia estar prevenindo já pensando em fazer essa deshospitalização, que é retirar o paciente do hospital para continuar os cuidados, né, na unidade mais próxima, né? Que reside, né? E muitas vezes também existem situações de paciente ir de um hospital para outro, para um hospital que não precisa ser tão complexo, que dá muitas vezes para poder fazer essa transição, ou também as casas de apoio também, que acabam ajudando. E eu vejo como essa questão do serviço da assistência social era importante. Eu venho de outra unidade e que realmente a gente tinha essa dificuldade, e muito desse socorro vinha dessas casas de apoio, né? Tem a Casa do Amor, que Vitória da Conquista, Carminha. O papel que ela tem dentro da assistência social aqui em Conquista, a região, é muito grande, né? Que a gente Enorme. sabe. Faz uma importância muito grande. E fora a Casa do Amor, eu não sei se você conhece também, que dá um suporte também a gente, a pacientes que vêm para aqui, para o município, né, e não tem onde ficar, é a Casa da Vida. Já vi. É do lado perto do lado do hospital de base. Então, é um trabalho também bastante interessante e bonito, que o pessoal chega de tudo quanto é lugar e não tem onde ficar, não tem como custear um hotel, e aí acabam indo para lá, né? Então, fazendo as refeições, dormindo e voltando para poder pegar o boletim deste paciente. Que na maioria das vezes são pacientes também que encontram-se na UTI ou na sala vermelha, né? Entendi. E nessas demandas que tem dos pacientes, a gente sabe que tem muitas questões sociais, previdenciárias, a gente que está na oncologia e em tudo na área de saúde, a gente sabe o tanto de papéis, documentos que tem. Como é que é essa parte no serviço social e que a gente percebe que é um grande avanço e melhora a qualidade do serviço? Ô, Renato, nem tudo lhe cabe, né? O direito está aí, pacientes oncológicos têm todo o direito de ter o benefício, né? Mas vai depender de cada paciente. Tem paciente que trabalha com carteira assinada, que já é um benefício. Tem outros que já se enquadram no LOAS, né? Fala pra gente o que é LOAS, que às vezes a pessoa que está aqui, que não vai saber muito. Aí tem Lei Orgânica da Assistência Social, né, no caso. Lei Orgânica da Assistência Social. Então, assim, tem pacientes que vão se enquadrando, né? Então, assim, todo paciente tem o direito ao passe livre. Pacientes oncológicos têm direito ao passe livre. Então, muitos não sabem disso, né? Desses direitos. Mas aí a gente faz este relatório, encaminha para a unidade que é pertinente, mas cabe à unidade dar esses deferimentos a favor ou contra, né? A lei está aí que o garante, né? E aí a gente busca fazer esse relatório e encaminhar. E orientar, né, o acompanhante e o paciente como é que se dá essa entrada, mediante a como, né? E tem muitas pessoas também que acham que só pode ter direito a algum tipo de auxílio se for empregado, que já teve carteira assinada. Como é que é essa parte? Que vocês geram muita dúvida para os pacientes. Geram, mas como eu lhe falei, cada paciente, né, tem um quadro. Tem pacientes que trabalham com carteira assinada, que aí recebe o benefício pelo INSS. Né? Tem pacientes que ele nenhum momento ele trabalhou de carteira assinada, que enquadra-se em outro benefício, né? Vamos supor o BPC, ou então, né, o auxílio doença. Então, isso vai muito. Então, tem um pessoal também que é da zona rural, a maioria, né, que a gente atende também, que é zona rural, que trabalhou muito tempo na lavoura, né? Então, nunca teve carteira assinada nem nada, mas também se enquadra no auxílio doença, né? E tem o seu direito. Né? Cabe também o INSS dar o deferimento, né? A favor ou contra, né? A lei está aí e os garante, né? Correr atrás. Eu falo que a questão do serviço social dentro da equipe, né? Que a gente fala que realmente é uma equipe multidisciplinar. A assistência social, ela conversa com a parte de gestão, com a parte da assistência ali, né? Da enfermagem, psicológica, médica. E tem uma outra interface que muitas vezes a gente
pela demanda e também pela própria questão de conhecimento, que existe o conhecimento técnico da área, ali de como você aborda toda aquela estrutura familiar, social, até buscando essas demandas, esses benefícios e de como você dá. Porque além do suporte financeiro, também existe como é que você pode organizar aquele suporte dentro de casa, que aí não é só em relação a um benefício, a um dinheiro específico. Como é que geralmente se aborda para poder ajudar nessas questões assim? No caso, tem benefício que se enquadra ao paciente ele não receber se caso ele tiver mais de um aposentado dentro da sua casa, né? Então, a maioria deles recebe algum tipo de Bolsa Família, vamos voltar aqui hoje, né? Bolsa Família. Então, assim, quando ele recebe o Bolsa Família e se ele for receber algum outro benefício, então já orienta, né? Que ali já corta. Ele não vai ficar com os dois benefícios. Então, e a questão também do salário dele é para o uso dele, para a medicação dele, para ele, né? E tem gente que fala, porque eu vou fazer o uso do benefício para tirar para alguma outra coisa, para alguma outra demanda. A gente orienta também que o salário que ele recebe, que vai receber, o benefício que ele vai receber, é o uso exclusivo dele para comprar o medicamento, para comprar, né, aquilo que lhe convém, né, no caso da doença, né, da enfermidade. E na prática, assim, quais os maiores desafios que você encontra para acolher esses pacientes e familiares? Eu acho que essa questão da falta do conhecimento, né, dos seus direitos sociais. A maioria deles não tem este entendimento sobre a doença, sobre o tratamento da doença, né? Então, eles chegam lá sem esse tipo de informação sobre, querem saber como é a doença, às vezes tudo perdido. Aí vão para a internet pesquisar a doença, né, o que convém para eles. Então, assim, a falta de informação para esses pacientes hoje, né, é grande demais. Então, são pessoas que você vê que muitas vezes não são nem leigas, mas chega buscando isso, né? A questão da informação sobre o tipo de doença, sobre o tipo do tratamento e os seus direitos, quais são esses direitos, o que pode ser permitido para eles, né? E imagino também tanto a questão sociocognitiva, né? A questão cultural, a questão de recursos, quer dizer, até o entendimento, muitas vezes as pessoas não têm um nível de instrução, as condições socioeconômicas são mais baixas, mas também todo o aspecto também, muitas vezes, de ter ansiedade, depressão, o contexto, às vezes, social, de violência, né, que a gente, né, muitas vezes percebe, de conflitos familiares. Eu falo que essa parte aí, a questão psicológica é algo que é importante, né, para você poder lidar. A gente recebe pacientes que... Hoje mesmo eu recebi um paciente dessa forma, que a família, que a irmã sabia, mas a mãe não sabia, os irmãos não sabiam, e a acompanhante, ela tem lúpus e faz já um tratamento de lúpus. Aí o que fez? Para custear as tomografias antes dela adentrar na unidade, fez uma vaquinha e direcionou toda para a irmã dela, falando que era a irmã dela de lúpus. Entendi. Então, por que o pessoal ainda tem essa questão de câncer, que vai morrer, que câncer, né, infinitude, que, né? Então, não tem este conhecimento. Então, não queria falar para ninguém ainda, e, né, até que fizesse os exames e deu positivo, e agora falou, não, eu não vou falar, por enquanto, deixa aí. Então, é uma questão de informação, né? Eles não têm essa questão de informação. Falta entendimento, né, ao que é o câncer hoje, né? Hoje tem a medicina, tá aí, né? E a questão do psicológico também, que todo mundo chega lá falando sobre a questão que vai cair o cabelo, que vai cair a unha. Eu acho que já chegou isso para você também, da mesma forma, todos os dias chegam, né? Então, a preocupação hoje das mulheres é isso. Então, é muito difícil. O emocional hoje, para se trabalhar a esses pacientes, por isso que eu falo, tem que ser uma pessoa humanizada, tem que saber acolher, né? Acolher, e este acolhimento que faz toda a diferença. É onde que se torna um ambiente mais leve. Esses pacientes acabam trazendo, acolhendo dessa forma, a gente faz com que se sinta segura, né? Aquele atendimento seguro ali, e o paciente acaba confiando em você, né? E para você poder direcionar ele na melhor forma possível para que ele não se perda.
né? E, assim, outra interface também que tem do serviço social, né, é a questão muito da parte jurídica, né? Porque ali tem as leis, né? Tem a questão de correr muitas vezes em relação aos seus direitos. Como é que você percebe, assim, a gente tem muito que tem na lei, a gente tem às vezes muito pacientes, tem pacientes que às vezes estão com a doença muito avançada, você vê que o paciente está debilitado e não é raro, quer dizer, muitas vezes comum desse paciente você fazer um relatório, levar e ter as dificuldades para poder garantir aquilo que é seu direito. Como é que é isso? Até que ponto é a ineficiência do Estado? De quando é que ele tem que procurar, né, a assessoria jurídica? Como é que trabalha essa parte? Como é que você vê na prática essa questão de o paciente, principalmente aqueles pacientes que têm uma doença avançada, que você vê ali que é necessário rapidamente e às vezes atrasam? Como é que você vê isso na prática da assistência social? A gente, como eu lhe falei, eu faço um relatório, né? Encaminho a Defensoria Pública, ao Ministério. No caso de medicação mesmo, tem um valor, né? Acho que chega a ser, 70 mil, acho que até 90 mil que corre na Defensoria, que pode dar entrada. Então, a gente faz esse relatório e encaminha, né, para tirar todos os documentos, xerox de toda a documentação, de todos os exames, principalmente a biópsia, que é mais importante, anexar tudo e dar entrada na Defensoria. Aí, a partir daí, né, a Defensoria busca, mediante correr atrás sobre a questão mais ainda da medicação, né, destes pacientes. Né, no caso não só do medicamento, quando precisa-se de cadeira de roda, né, a gente encaminha para o SEMAI, a gente faz esse direcionamento para o SEMAI, faço um relatório social falando das condições do paciente. Da fralda, né, a gente faz um relatório encaminhando. Hoje tem uma farmácia popular que você pega a fralda, né? Então, assim, tudo a gente encaminha e orienta o paciente, tanto o paciente como o acompanhante. E quando é de outro município, que quando é aqui dentro de Conquista, fica mais fácil para a gente poder estar norteando, né? E quando é um município de fora, eu faço contato diretamente com a Secretaria de Saúde, né, do município, e falo deste paciente que tem e ver o que a secretaria pode caminhar com ele, para que ele não se perca por lá. Então, é um trabalho assim em conjunto também, né, uma parceria também, todos os municípios, as secretarias, né, de todo o município, que tem esse elo com a gente. Né? Porque se eu passo por um acompanhante que está no momento comigo e o paciente vejo que ele tem um grau de instrução baixa, então cabe a mim, né, entrar em contato com o município e falar, né, que esse paciente está indo para lá, em direção para lá e precisando, né, desse apoio aí. E aí, já que falou dessa questão desse apoio, é muito do que é a questão que fala de navegação, né? De você chegar e o profissional, porque às vezes a gente pode orientar, escrever ali, mas às vezes a pessoa não chega, né? Não chega até lá. Como é que é essa questão de navegação que o assistente social pode fazer nessa parte? E como que essas unidades, que às vezes a gente da saúde não está muito entendido, como é que é CRAS, como é que chega da Previdência Social, como é que às vezes pode fazer a navegação desse paciente para não se perder e ele chegar e conseguir os objetivos? Olha, quando a gente encaminha o paciente, vamos falar, a um CRAS, né? A gente, daqui, como eu lhe falei, tanto daqui de Conquista, a gente tem como fazer, ligar para aquela pessoa, né? O assistente social do CRAS, e a gente intermediar, né? Falar que a gente está encaminhando o paciente, assim, com um relatório para esse poder dar CRAS é a estrutura específica da parte do bairro em relação à assistência social. Isso, do bairro, né? Cabe também a gente estar monitorando, se fosse de fora, esses pacientes. Mas hoje são inúmeros pacientes, né? Então, a gente não tem como todos os dias, a gente tem um paciente aqui e está monitorando, né? Mas aí, o que a gente faz? O que eu faço? Eu, pelo menos, coloco observação, faço um relatório no sistema e coloco uma observação para mim não se perder também, para que no próxima consulta, né, ou próximo atendimento dele, eu busque ele e tento saber se ele realmente conseguiu o que ele queria, ou se realmente deu certo, né, aquilo que ele buscava, né, no caso, se foi o auxílio, se foi uma assistência a uma cadeira, ou uma fralda, algum tipo dessas coisas, né? Aí a gente tenta buscar isso aí, né? E ver se realmente tem um resultado. Fora as casas de apoio, né, que dão ajuda,
tem outras entidades que a assistência social acaba conversando para poder ajudar para os pacientes, assim, sei lá, estruturas religiosas, ONGs, associações. Como é que hoje consegue se mapear para determinada, assim, às vezes tem uma determinada situação que isso aqui você já sabe que tem uma pessoa que talvez de uma determinada igreja ajude mais, ou então alguém de uma determinada associação ajude mais. Consegue isso mapear, assim, né? Porque a gente lembra Casa do Amor, Carminha, Casa da Vida, mas tem algumas outras situações aqui, especialmente aqui em Conquista, que às vezes você recorre e às vezes consegue ter algum êxito, assim, que você percebe? Agora que eu me lembro, não. Assim, né? E no caso mesmo, são essas casas que eu te falei, como a Casa da Vida, Casa do Amor, né? Tem uma outra que possa lhe dar o suporte, mas assim, é muito pequenininho. É muito pequenininho, entendeu? Não tem como a gente mapear, como você falou, e buscar essas pessoas, igual você está falando, né? Quem é que pode chegar junto, né? Porque, assim, volta e meia você vê, né? Entidades que ajudam, né? Pastorais, né? Pastorais, movimentos religiosos. Ajudando, né? A gente tem pessoal, né? Pessoal também da maçonaria. Sim. A gente percebe muito situações que às vezes estão ali, e às vezes até acho que percebe, tem ONGs, associações que às vezes tem ali que ficam até ali prontidão e às vezes não é mapeada para poder ajudar nessas situações. Como ele falei, são poucos, líderes comunitários também fazem um papel muito importante. Mas aí são, como eu lhe falei, são focos, são assim, em cada campo, né? Não tem como a gente mapear, né? Você sabe que tem, mas não tem como a gente direcionar para que essas pessoas venham dar o suporte a gente. Elas fazem um serviço, um trabalho ali beneficente, né? Para algum tipo de lugar determinado que elas queiram fazer, né? Não tem como a gente mapear e falar tem fulano que dá esse apoio, né? E em relação à assistência social, como é que a assistência social contribui para aderir ao tratamento oncológico e enfrentar a doença? A gente no acolhimento em si, né, a estes pacientes, e dando todo o suporte para eles, né, que eles buscam, necessitando, né, de informações e direcionando eles para que, como ele disse, para que eles não se percam, né? Então o serviço social justamente faz isso, acolhe, abraça ele, né, e direciona para que ele não se perca lá na frente. Sim, e até uma das questões desde a época, né, da formação, a gente como residente, né, na parte de oncologia, se você não tem um suporte social, às vezes pode ser uma contraindicação até absoluta de fazer o tratamento oncológico. A gente imaginar que um tratamento oncológico é complexo, o entendimento, né? Imagina para a pessoa que nunca lidou com isso, ainda mais a pessoa que às vezes tem um suporte, né, social, familiar mais deficitário. O entendimento, muitas vezes a pessoa pode não ter, né, a questão de leitura, né, de ser analfabeto. E aí existe toda uma logística que a pessoa tem que procurar, de ter uns exames, de conseguir determinado exame, porque sem aquilo lá, ele acaba que não consegue tratar. Então, esse suporte que a gente percebe, eu já tive situações de pacientes que, infelizmente, o tratamento seria até pior se ele não tiver um suporte, se ele não tiver como alimentar, né? Como se ele não tiver condições de alimentar, condições de transporte. Ele tem que ter uma regularidade, né? O que tinha de pacientes que às vezes tinham dificuldade de transporte e determinada estrutura não trazia aquele paciente. Isso tudo prejudicava. O paciente se sumia e depois de muito tempo aparecia. Então, essa é a questão desse cuidado. E às vezes as pessoas não percebem, às vezes é só ali na ponta mesmo do profissional. Se não tem isso, é até uma contraindicação de você tratar um paciente, ainda mais numa quimioterapia. Eu falo assim, que é tudo muito bonitinho na televisão, no papel, né? Mas quando a gente busca, a gente encontra realmente a dificuldade, né? De você ir para um determinado lugar para poder marcar um exame. E aí este exame leva não sei quantos tempo, não sei quantos dias. E aí este exame não sai para o seu município, como eu já tive caso também de um paciente, zona rural, sem ter nenhum grau de instrução. Saiu um exame para Salvador. Como é que esse paciente vai se deslocar para Salvador se ele não tem um grau de instrução, se ele não tem como custear a sua estadia lá?
Então, isso tudo é muito difícil, né? Então, cabe à Secretaria do município chegar junto, ver que esse paciente não tem condições de também estar fazendo... E tem o direito do TFD, né? O transporte fora do domicílio, Tem. que não é só o transporte, né? Mas isso não é só o transporte e a alimentação. Diária. E a diária, vai dormir aonde, né? Na teoria é bonito, é tudo muito bonito. Então, assim, quando você busca realmente saber, buscar, é complicado. Então, assim, como é que uma pessoa que nunca saiu da zona rural do seu município vai para uma capital? Como é que ela vai chegar no capital? Vai andar como? Né? Então, isso tudo a gente busca também intermediar. Né? Olha, esse paciente, infelizmente, não tem condições de ir para tal lugar. Vamos tentar puxar ele por aqui. Joga no sistema, vai negar? Vai, mas vamos tentar até que busque esse paciente por aqui. Que é mais fácil a gente, né, lidar com esse paciente. E eu gosto muitas vezes, assim, tem hora que desenhar e mostrar, e às vezes até ser um pouco duro, porque às vezes fica parecendo que é situações raras, né? O que já teve de pacientes que não conseguia fazer um hemograma, para poder, uma coisa que é tão trivial de fazer um hemograma perto de uma quimioterapia, de chegar às vezes o paciente sem um exame, ou então o paciente às vezes tem uma ferida, né, muito grande e não ter o cuidado de higiene, um mero curativo e às vezes ter bicho, miíase. Isso é algo que é impactante para a gente que é profissional. Imagina, por isso que é a importância de a gente estar aqui falando que essas questões não são raras. Acontecem todo dia. Acontece frequentemente. Então, essa é a questão de a gente falar da equipe multidisciplinar, da gestão, e lembrar, né, de cada responsabilidade que tem. E tem certas coisas que, às vezes, o Estado a gente não chega. E muitas vezes vai depender do terceiro setor para poder chegar e ir na onde que muitas vezes... Existem essas grandes penumbras, né, que a gente vê na prática. E quando chega, o paciente já não está mais com vida. Infelizmente, né? Quem tem câncer tem pressa, né? Quem tem câncer tem pressa. Não espera. E eu falo que se é tudo um contexto, não depende só do serviço social. A gente está ali para poder realmente brigar pelos direitos, né? E correr atrás. Mas a gente precisa também da devolução, né? Do município que chegue junto com a gente, né? Da Secretaria de Saúde que chegue junto com a gente, dos médicos para chegar junto com a gente, né? Para a gente tentar buscar o que for melhor para aquele paciente ali. A gente tem, né, a equipe multidisciplinar que tem um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. Como que é a relação do serviço social, né, da assistência social com esses demais profissionais e como é que a gente pode melhorar que realmente essa equipe ela seja mais eficiente, assim? Eu falo que a equipe multidisciplinar tem que ser resolutiva, né? E o assistente social está ali para poder mediar a família, o indivíduo, com o médico, com o enfermeiro. Então a gente tem que mediar e ver a melhor forma da gente poder direcionar o paciente, né? A vida que está ali. Então, às vezes falta um exame, a gente fala, cobra, né? Vamos fazer logo o exame que tá faltando para ter o diagnóstico, vamos por onde? Então, a gente tem que realmente ser resolutiva e resolver a vida do paciente. Você já me contou histórias lá, principalmente hospital geral, né? Você já me falou de situações que aí entra fora da oncologia, mas situações às vezes de trauma, de violências, de ter questão de chegar junto, né? Porque você me contou umas histórias assim, eu falei, poxa... Justamente, igual eu tô te falando, né? A gente que tá ali para poder vestir a camisa, realmente ser assistente social, tem que sair da cadeira, tem que sair da sala, né? Então, tem muitos pacientes que chegam vítimas de violência e que no simples olhar, né? Basta você olhar e falar com ela. Você quer conversar? Você ter essa questão de carisma, né? E aí a pessoa relatar tudo ali para você. Então, é isso, né? A gente precisa fazer essa diferença. É acolher de uma forma diferente, né? E muitas vezes ele tem naquela equipe, que é lógico, tem a questão de às vezes ter uma estrutura de home care. Agora eu vejo que a pessoa da equipe que consegue sair mais fora do ambiente da estrutura hospitalar é o serviço, é a assistência social, né? Que a gente percebe às vezes, de ter que sair mais daquela estrutura que está ali daquela equipe, né? A gente precisa sair porque a gente precisa fazer igual outro, né? Correr atrás para que aquele paciente ali, a gente possa resolver, né? A necessidade dele.
E aí a necessidade nossa também do podcast é você se inscrever, compartilhar, dar o like. Dá o like Dá aí. o like aí, porque senão a gente não tem mais momentos como esse para poder realmente trazer tantas informações importantes, né? Espero, né, que vocês estejam gostando e a gente vai tentar sempre mais, né, trazer profissionais, assuntos, né, relacionados e que é um mundo de coisa, né? Mas ajuda a gente aí, porque se não fizer isso, a gente vai te cobrar. E se demorar, pode ser que depois não tenha mais Vai que tem algum episódios. assistente social aí, por favor, dá o like aí para doutor Renato. Curta o Pra, doutor Renato. da conta Kênia Nogueira, que tá aqui, né, mostrando, dando as caras, né, mostrando o nosso serviço social aí, que realmente, às vezes, os gestores, né, lá, com as cabeças e tudo, e às vezes pode passar batido, mas a gente que tá ali na ponta exercendo, a gente sabe que quanto mais você investir na questão de assistência social, você vai muitas vezes efetivar aquilo que você quer, que é a recuperação da dignidade, de tratar aquele paciente. E tem coisas que às vezes você pode ter tudo bonitinho, escrever, explicar, fazer todo o negócio, fazer 1000 relatórios, mas aquilo ali, se tá ali parado, muitas vezes não quer dizer nada. Então você vai encher aquela pessoa de coisas e documento que se perde. Eu falo direto, que tem gente que chega lá, tô com um monte de exame aqui, não sei para onde eu vou. Né? E olha que sai explicadinho, mas chega até a gente sem este norte aí. Então a gente precisa direcionar para que ele não se perca. E qual a importância desse acesso a informações, aos direitos sociais e serviços públicos desses pacientes oncológicos? Assim, você já falou algumas coisas, tem alguma outra coisa que você acha que é importante em relação a esse acesso de informação? Tem uma forma melhor da gente melhorar essa informação para esses pacientes? É conscientizar, né? Então a gente precisa conscientizar a população, né, sobre o tratamento, sobre o que é a doença. Quanto mais informação chegar para esses pacientes, é melhor. Porque muitas vezes, como eu lhe falei, a gente recebe esse paciente perdido, né, sobre o que é o câncer. Como eu lhe falei, muitos acham que o câncer é o final de vida. Né? Então, se a gente conseguir conscientizar a população em si, né, e levar essas informações, eu tenho certeza que melhora muito. E mais do que a gente fala, eu sempre toco na questão que informações salvam vidas. E assim, e das informações vai depender muitas vezes um papelzinho que pra gente hoje tá, né, tudo digital, mas tem pessoas que aquele papelzinho, até pra gente mesmo, né, um papel é importante, você ter um folheto, às vezes desenhado, né, pra pessoa, pra poder explicar determinados passos, às vezes de nutrição, de informações sobre tratamento oncológico, explicando o que é fisioterapia, o que são direitos, o que são cuidados paliativos. Então, essa questão da informação é importante, por isso que a gente tem esse canal e a gente sabe que muitas vezes tem pacientes, tem familiares que estão aí e hoje cada vez mais está democratizando. Então é importante esses temas que a gente traz, né? A gente vai compilando essas informações. Hoje a gente está falando sobre serviço social, talvez no próximo episódio a gente está falando sobre direitos, né? Trazendo a parte jurídica, depois trazendo a parte da nutricionista, depois trazendo um nefrologista, trazendo um urologista. Então essas informações, gente, por isso que a gente fala compartilha e tal, porque essas informações têm um papel muito grande, tem que chegar. E às vezes tá chegando pra gente que já tá até bem informado. Sim. E é importante passar pra frente. Pra quem não sabe. Tem muita gente ainda leigo e que não sabe, né, dessas informações. E que é pertinente essas pessoas hoje saber, né, de como tratar e o que é a doença, o que é o câncer, né? Pra gente que é profissional da saúde e que às vezes você perde, aí a gente vem para um momento desse, o tanto de questões de direitos que a gente imagina, né, e não tem nem noção, e da mesma vez você acha que tem um direito e você não vê como é que é para poder ser garantido aquele direito. Como que você vai chegar nele, né? Como é que você vai chegar nele, né? Porque hoje, antigamente, assim, câncer era sentença de morte. Hoje não. Câncer pode ser o início de uma vida nova, talvez até com mais saúde, dependendo de toda a situação. Então, e a gente quer cada vez mais que os pacientes fiquem curados, sem sequelas. E às vezes tem um paciente que ele acha que tem um benefício, ele já ficou curado, já ficou... às vezes ele está melhor do que antes, né? E aí são questões que às vezes também tem que trazer essas informações. Sim, que a maioria dos pacientes que está com câncer não quer trabalhar.
né? Aí já chega falando, eu preciso do relatório que eu não posso mais trabalhar. E não é assim, não tem lei que garante que o paciente não possa trabalhar com câncer. E a gente também tem que lembrar que a gente, como cidadão, a gente tem que também trazer a honestidade também, né? Sim. Também como se diz, de trazer a ética, né? Trazer a ética profissional, porque, queira ou não, às vezes a pessoa tá curada, tá zero bala e quer um relatório para poder, às vezes, aposentar um direito que não tem, e isso, na realidade, vai vir um preço maior. Por isso que a gente tá aí cada vez mais impostos, a situação hoje na situação social que a gente tem. Todo, né? E isso depende muito também da conscientização até também de cada um de fazer o que é o correto. Eu falo que o pessoal pede muito relatório falando sobre a questão, né, para dar um benefício. Né? Então, capricha aí no relatório. Vê aí o que você pode colocar. Coloca tudo, mais um pouquinho. Então, não é dessa forma. Né? A gente precisa ser ético também no que faz. E essas questões, você, dependendo, é crime. Muitas coisas você faz. Você está ali, você está fazendo um documento e você está colocando, e às vezes a pessoa fala, não, a gente vai colocar aquilo que é pertinente. Né? Então, existe uma responsabilidade, até a pessoa me dá até um atestado, gente, uma coisa simples, há um dia de trabalho, dependendo do que for, é algo grave, tanto para a pessoa e também para o profissional. Porque às vezes a pessoa não tem noção, quanto mais a gente vai vivendo, estudando, a gente vai percebendo da responsabilidade que você tem. Então, um atestado de um dia ali que você está, é uma situação grave, que você coloca de mentira e você pode perder o seu certificado profissional daquela pessoa. Porque muitas vezes o pessoal chega para fazer acompanhar o paciente, né, na unidade hospitalar e acaba saindo, voltando, e aí no final do dia, eu quero o atestado. Que acha que o atestado é só basta a gente ali, né, e assinar, e não é dessa forma. A gente precisa comprovar. Eu tenho que estar presente. Como é que eu não estou presente? Como é que eu não lhe vi? Eu vou lhe atestar. Então, isso tudo cabe a gente, né? E a questão de ética. Fazer o correto, né? E dessa trajetória sua aí de assistente social, já tem quanto tempo que já está? Assistente social atuante, deixa eu ver, 5 anos atuante, né? Mas assim, eu já atuava por fora, aí uns 10 anos, porque eu sempre buscava ajudava a minha família, de minha família para meus amigos, e aí se alastrou. Aí todo mundo que ia para a unidade hospitalar ligava para mim, Kênia, você pode vir aqui me ajudar? Então, assim, atuando mesmo uns 10 anos. E nessa trajetória sua, o que você pode falar pra gente um momento marcante da sua carreira, que te emocionou bastante, ou algo que te fez crescer nessa trajetória sua? Um fato assim que... Teve vários fatos, né? Como assistente social. Né? Agora, teve um mesmo que foi de um senhor que morava na zona rural de Caraíbas, e ele... Acho que foi isso que fez que eu focasse no serviço social, né? Para poder fazer essa diferença. E a filha dele é da comunidade que eu faço parte. E relatando que o pai dele estava vendendo toda a rocinha ali porque ia fazer um tratamento na coluna, ia fazer uma cirurgia na coluna. E ele não tinha o dinheiro para fazer essa cirurgia. E aí foi aonde eu perguntei, não, você fala com o médico fazer todo o encaminhamento pelo SUS. É o direito do paciente que faça pelo SUS, né? E aí ela falou, não, o médico falou que não pode ser feito pelo SUS, não, só particular. Eu falei, não existe isso. Até que se prove o contrário, que aqui em Conquista não faça, ou que se faça em outro lugar, né? E aí a gente foi buscar atrás. Foi em busca para poder pegar essas informações. E aí eu fui numa consulta com ele, e o médico falou que a cirurgia era particular e ficava naquela época uns 40 mil reais a cirurgia da coluna. E ele não tinha condição. Aí eu falei, não, doutor, eu quero todo o relatório. Eu quero tudo pelo SUS. Ele virou para mim e falou que eu não iria conseguir. Que era muito difícil, que eu iria não conseguir. Eu falei assim, mas eu vou conseguir. E resumindo, a cirurgia foi feita no hospital aqui em Conquista pelo SUS. Então, por isso que eu falo a questão de falta de informação, de esclarecimento. E isso me marcou muito, né? Aí o médico, no final da alta dele, falou assim, você deve muito a Kênia, viu? Eu falei, não, doutor, o senhor que faltou com o seu compromisso de ter feito tudo como deveria ter feito. Então, é isso, né? E não é também essa questão do direito também, é você fazer esse caminho aí, é justamente a navegação, né? De você chegar, porque às vezes você tá ali, mas a forma de você chegar àquele direito, como é que você vai fazer a via correta, qual é as pessoas que vão ajudar nisso,
né, acaba fazendo diferença, que a gente sabe que na realidade às vezes tem um exemplo, às vezes um determinado tipo de cirurgia complexa, às vezes numa rede pública no SUS em São Paulo, capital, tem um fluxo bem mais rápido, melhor. E agora quando você vai para o interior, né, do Nordeste, às vezes aquela dificuldade até de você chegar, de ter essa disponibilidade, também muda. Muda, né? Muda tudo, muda todo o contexto, né? Então, por isso que eu falo, a gente precisa conscientizar, né? E as pessoas precisam buscar esses direitos, entender esses direitos, o que é devido e o que não é devido. E aproveitando essa parte que você sai, né, dessa estrutura das quatro paredes de uma unidade de saúde, como é que você enxerga a importância de projetos como Janeiro Verde, Instituto Cola Amiga, nesse cuidado mais ampliado, e como é que você, serviço social, assistente social, vê em relação a isso? Conta aí pra gente. É isso, essa conscientização que vocês estão fazendo, né? Então, vocês, o Janeiro Verde e o Cola Amigo faz um trabalho belíssimo de levar o conhecimento, né? De que o câncer não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Que tem uma solução. E que, com isso, com essa equipe toda que vocês têm, consegue fazer essa diferença. De levar o entendimento a essas pessoas que não têm, né? Sobre o que é o câncer. E a questão da própria questão da prevenção. A gente está até... Da prevenção, sim. A gente tem muitas doenças que são 100% preveníveis. Aí vem a questão do câncer de colo de útero. E nessa parte de integração que deveria ter social, saúde, educação, é algo que a gente vê que assim, tá tudo desenhado, na teoria tá tudo bonitinho, mas na prática, para você poder integrar, é difícil. E aí, eu acho que entra muito a questão da assistência social para poder realmente colocar, junto com, né, terceiro setor, ONGs, associações, para poder realmente chegar àquele cuidado, chegar àquele determinado cuidado. E fazer as coisas acontecer, né? E como que você vê, como é que a sociedade pode ajudar mais? O que você percebe que deveria ter para poder fortalecer essa rede de apoio dos pacientes? Eu acho que é questão mesmo da busca, né, de como as coisas podem tá acontecendo, né, e buscando essas informações, né, e tem pacientes que eles deixam de se cuidar, né, de fazer um exame, de fazer alguma coisa, por conta, às vezes, dessa falta de esclarecimento, né, que acha que não vai acontecer com eles, né, e no fundo acaba acontecendo. Então, é realmente buscar, né, este conhecimento e trazer essa clareza para que possa fazer que as coisas aconteçam, né? E eles não se... Deixa passar, né? Vamos falar assim. A gente está caminhando aqui, né, pro fim, agradecer, né, vocês que estão aí nos acompanhando, que estão se inscrevendo, que tá, né, dando like. Dá esse like aí que não custa nada, é só o dedo, ó, fazer essa forcinha, já é um exercício que você já vai fazer aí que você não fez hoje. Então, já indo para esse final, agradecer vocês que estão aí sempre acompanhando, né, nas redes sociais, dando todo esse apoio. E aí eu queria que você, né, falasse pra gente qual mensagem que você deixaria para os colegas, né, da assistência social que desejam atuar na oncologia. É um desafio. Né? Mas é um desafio, mas ao mesmo tempo gratificante, de você poder ter esses pacientes, acolher esses pacientes e saber que você pode dar norte para eles, né? Para que eles não se percam, né? Para que a gente não se perca essa vida. Então, é um trabalho maravilhoso. Né? E para mim está sendo desafiador, mas, como ele disse, prazeroso. E para os pacientes, o que você acha de uma informação que você gostaria de deixar para eles? Uma informação, uma mensagem, né, para os pacientes, que às vezes tem pacientes que estão te acompanhando aí, que já está, né, te conhecendo lá no dia a dia. O que você gostaria de falar para essas pessoas? Eu quero que vocês saibam que eu estou aqui para te ouvir, para poder falar contigo. Né? Estamos juntos para a gente poder fazer essa diferença, né? Um trabalho de humanização. Entendi. E onde encontrar, né? Onde que as pessoas podem encontrar você e seu trabalho, Kênia? No Hospital SAMU, né? Na oncologia do Hospital SAMU. Que bom. Suas considerações finais, qual a mensagem que você daria? Agradecer, mandar um abraço para alguém que está acompanhando aí?
Um abraço para todos aqueles que estão, né, nos ouvindo, né, minhas colegas do serviço social. E gostaria de agradecer a você por essa oportunidade de falar aqui um pouco sobre o serviço social. O serviço social é muito abrangente, tem muita coisa ainda para poder se falar. A gente passaria aqui a noite toda para poder falar sobre o serviço, né? Mas agradecer por essa oportunidade de falar um pouquinho do serviço e minha gratidão para você. E a gratidão a todos vocês que vêm aí, né, nos acompanhando, porque a gente vai continuar aqui sempre unidos contra o câncer. Até logo, gente. Até